tudo bem? Hoje nós teremos mais uma videoaula de matemática. E hoje nosso assunto será sobre tempo longo e tempo curto, certo? Então, antes de começarmos o LIP, pessoal, nós vamos relembrar um pouquinho os assuntos relacionados ao que vamos trabalhar, certo? Vamos lá? Então, vamos lá. Lembrando, um século é igual a 100 anos, certo? A década a cada 10 anos, ok? Então vamos lá. Um século é igual a 100 anos e começa com um ano com final 1 e termina em um ano com final 0. Então, por exemplo, nós temos o século 20. Ele começou em 1901 e ele terminou em 2000, certo? A mesma coisa será a década. Então, ó, uma década é igual a 10 anos. Ela começa em um ano com o final 1 e termina em um ano com o final 0. Então, por exemplo, a década de 1900 iniciou-se em 1991 e terminou em 2000, certo? Então, lembrando, tanto o século quanto a década sempre iniciará em um ano com final 1 e terminará em um ano com final 0, ok? Agora eu vou mostrar para vocês um jeito fácil de saber a que século pertence o ano. Então aqui, se o ano for de 1800, ou seja, se o ano terminar com 00, é bem simples. Nós cortaremos os dois zeros, certo? E aí nós teremos o século que pertence o ano. Então, em 1800, né, pertence ao século 18, certo? Se o ano não terminar com 00, então, por exemplo, 1955, o que eu vou fazer? Eu vou cortar os dois últimos números, vou pegar o 19 e somar com 1. 19 mais 1 é igual a 20. Então, aqui sabemos que 1955 pertenceu ao século 20, certo? Então, é bem simples, é uma regrinha da matemática bem simples. Se o ano for com final 00, cortou os dois zeros, nós temos o século. Se não, nós vamos cortar os dois últimos números, vamos pegar os dois primeiros e somar com 1, que aí nós sabemos a qual século pertence o ano. Certo, pessoal? Bem simples, não é verdade? Então, vamos para o próximo. Aqui, pessoal, já temos o relógio, né? Então, a gente sabe que aqui nós falaremos sobre as horas, os minutos, certo? Então, todo mundo já viu um relógio, não é verdade? Então, no relógio, nós temos os números que indicam as horas e os minutos, certo? Nós temos os três ponteiros. Então, o ponteiro maior indica os minutos, o ponteiro menor indica as horas e o ponteiro vermelho ou preto, né? Ele vai indicar os segundos, certo? Os minutos a gente vai contar como se fosse a tabuada dos 5, ou seja, de 5 em 5. Então, aqui nós temos 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. Então, no relógio nós temos até os 60. Quando a gente fala 60 minutos, a gente não fala são 60 minutos. Não, nós falamos 1 hora. Por quê? Vamos lá, na relação de medidas de tempo. 1 minuto é igual a 60 segundos. Agora, 1 hora é igual a 60 minutos, certo? Um dia, 24 horas. E uma semana, 7 dias, certo? Então, dentro desses 60 minutos, nós temos 1 hora. Ok, pessoal? Então, agora, peguem o LIP e abram na página 39. Vamos lá? Turma, então vamos começar aqui. Tempo longo, tempo curto. O teatro sempre esteve presente na história da humanidade, como no meio de expressar sentimentos, de contar histórias e de tentar explicar fenômenos da natureza. Não se pode afirmar ao certo como e quando surgiu, mas o teatro parecido com o que conhecemos hoje começou com os gregos. Foi na Grécia, mais ou menos há 25 séculos, que apareceram dois gêneros teatrais, a tragédia e a comédia.
As peças eram encenadas ao ar livre, em arenas como a da primeira imagem, uma encenação que podia durar o dia todo. Atualmente, as peças são apresentadas em teatros com tempos menores de duração. No Brasil, muitas cidades têm teatros ou auditórios que abrigam espetáculos. A Casa da Ópera, Teatro Municipal de Ouro Preto, no estado de Minas Gerais, por exemplo, foi inaugurada em 1770 e é o mais antigo teatro do continente americano ainda em funcionamento, certo? Então aqui nós temos a historinha, né? Uma história falando do teatro, de quando esse teatro começou, né? E aí, pessoal, nós vamos aqui embaixo realizar os exercícios do Diga Aí, certo? Então, ó, aqui tá falando assim, há quantos anos aproximadamente surgiram a comédia e a tragédia? Então, lá vocês podem observar que não fala os anos, e sim os séculos, certo? Então, aqui vocês vão ter que fazer uma continha para que esse século vire anos, certo? Então, um século é igual a 100 anos. Então, vocês vão fazer 25 vezes 100, que aí vocês vão fazer o total de anos, certo? Próximo. Em que século foi construído o Teatro Municipal de Ouro Preto? Em qual década desse século? Então aí está perguntando em que século foi construído o Teatro de Ouro Preto. Aqui nós temos o ano, certo? Então lembra a regrinha que eu mostrei para vocês lá no início do conteúdo? Como que a gente faz? Então pega o 1770, corta os dois últimos zeros, os dois últimos números, desculpa, pega o 17 mais 1. Então aí a gente vai saber que 1770 foi do século 18, certo? E a década, vocês vão ter que fazer o quê? Vocês vão ter que ver aqui. Aqui foi quando ela foi inaugurada, certo? Então a década começou em 1761 e foi até 1770, certo? Próximo. Há quantos anos o Teatro Municipal de Ouro Preto foi concluído? Então, nós temos que fazer o quê? Nós temos que pegar nosso ano de hoje, 2020, menos 1770, que é para a gente saber o total de quantos anos esse teatro foi concluído, certo? Para medir o tempo, usamos diversas unidades de medidas, algumas para intervalos mais longos, como século e década. Usamos ano e mês para intervalos mais curtos e hora, minuto para intervalos ainda menores. É com esses intervalos menores que vamos lidar agora. Então agora nós vamos começar a fazer os exercícios, né, relacionados a esses intervalos menores, certo? Você já sabe como funciona o relógio analógico, aquele de ponteiros, não é? Complete as frases com as palavras ou números do quadro para relembrar como se faz a leitura das horas em um relógio desses. Então aqui, pessoal, nós temos 30, 60, as horas, os minutos, das horas, dos minutos, maior e menor, certo? E aqui nós temos que completar as frases com com uma dessas leituras, tanto escrito como em número, certo? E aí vocês vão lendo as frases e vão completando com esses nomes aqui, tá? Essas palavras ou esses números aqui, certo? Lápis na mão. 1. Na cidade onde Renata e Paula moram, há diversos espaços para apresentação de espetáculos, e todos os anos a cidade abriga um festival de teatro. Elas estão olhando para a programação para escolher alguns espetáculos e atividades. Então aqui, dia 16, vão ter todos esses espetáculos, certo? Então, por exemplo, no Teatro da Cidade, às 14h10, às 2h10 da tarde, né? Brincadeiras no palco, que vai ter duração de 1h e 40 minutos. Às 18 horas, o Mundo no palco, com duração de 1h e 45 minutos. Às 9h30 da noite, né? Às 21h30, tá chegando duração de 1h30, certo? Na Praça 22 de Abril, ao 12h30, terá Nina e o Peão.
duração de 30 minutos. Às 16 horas, Ciranda de Rua, com duração de 1h10. No Teatro do Trabalhador, às 19h30, Minha Vida na Caverna, terá duração de 1 hora. Às 22h45, Monólogo, com duração de 1h30, certo? No Circo da Zona Oeste, às 9h45, terá a Oficina da Palhaçaria, com 2 horas e 15 minutos. 1h45, às 13h45, né? Curso de Acrobacia, com duração de 2 horas e meia. Às 18h30, Meninos que Choram, com duração de 1h30. Às 23 horas, Tormenta, com duração de 1h20. Auditório da Universidade. Às 10 horas, Oficina de Direção, com 2 horas de duração. Às 1h30, às 13h30, Oficina de Roteiros, 2 horas de duração. Às 17 horas, As Faceiras, com 1h10 de duração. E às 21 horas, né? 21 horas ou às 9 da noite, Rindo Sem Parar, 1h40 de duração, certo? Aí, pessoal, na página 41, nós vamos ter que responder esses exercícios relacionados a essa tabela que nós vimos com os horários dos teatros, certo? Das apresentações. Então, ó, em todos os itens, explique sua resposta. A que horas vai terminar a apresentação da peça Brincadeiras no Palco? E a oficina de palhaçaria? Aí vocês vão olhar lá, né, nessa tabela aqui, e vocês vão olhar a que horas, né, vai terminar a apresentação, tanto de Brincadeiras no Palco, como a de oficina de palhaçaria, certo? B. Marque a alternativa correta para o horário em que vai terminar Nina e o Peão. 12h, 13 horas ou 12 horas. Lembrando, pessoal, que algumas dessas aqui, na verdade, se preferirem todas essas alternativas, vocês terão que fazer uma continha. Então, de acordo com as horas, né, de duração e quando também começa a apresentação. Então, vocês podem fazer as continhas ou aqui ao lado no livro, ou se vocês quiserem fazer numa folha à parte, pode fazer também, tá bom? Aí, depois que fizerem as continhas, vocês podem colocando as respostas, tá? Aí, vocês vão ver qual a alternativa e vão marcar o X. C. Renata foi ver uma peça que acabou às 11 da noite. Em qual teatro ela foi e como é o nome da peça? Então, vocês vão lá na tabela, vocês vão ver qual é a peça que acabou às 11 da noite, e aí vocês vão colocar o nome do teatro e o nome da peça, certo? D. Paula quer assistir O Mundo no Palco e Minha Vida na Caverna no mesmo dia. É possível? Então, vocês vão ver que horas começa que horas que termina, para ver se ela vai conseguir assistir a próxima peça, certo? Então, aí vocês terão que fazer também mais uma continha, certo? E, para ir da praça 22 de abril até o Teatro da Cidade, elas gastam meia hora. Renata pode participar da ciranda de rua e assistir a O Mundo no Palco? Então, aqui nós teremos que fazer uma outra continha. Pessoal, lembrando que essas continhas, ou vocês vão ter que somar ou vocês vão ter que subtrair, certo? E quando vocês forem fazer as continhas de horas com minutos, vocês vão colocar, por exemplo, 12h30, 12, aí vocês colocam horas, né? E 30 minutos. Mais, aí vocês vão ver se é mais ou menos, né? 1h e 40 minutos. Aí vocês vão calcular. Então, o minuto tem que estar embaixo do minuto e hora embaixo de hora. Certo, pessoal? Ok. Aí aqui, então, vocês vão ter que fazer uma outra continha para conseguir resolver essa questão. Certo? F. Paula e Renata foram assistir a uma peça de teatro e só saíram de lá no dia seguinte. Qual peça elas foram ver? Então, vocês vão ver qual é a peça que elas assistiram, que começou em tal hora e terminou no outro dia, em uma outra hora, certo?
2. Tamires e Amélia fazem curso de teatro na escola e estão marcando um horário para ensaiar. A que horas nós nos encontramos, Amélia? Pode ser às 4h30, certo? Então, elas vão se encontrar para fazer um curso, né, de teatro. E aí a Amélia falou que poderia ser às 4h30. A. O que significa a palavra meia na fala de Amélia? B. Quando elas chegaram, o relógio da sala estava assim. Estava exatamente assim, ó. Certo? Elas chegaram no horário combinado? Então, vocês vão responder se passou ou se elas até chegaram antes. Vocês vão ver de acordo com a hora. Lembrando que elas combinaram às 4h30, certo? Observe com atenção o relógio da sala. O ponteiro dos minutos aponta para o 6 e o das horas está indicando o lugar entre 4 e o 5, certo? Isso acontece porque enquanto o ponteiro dos minutos deu meia volta, o ponteiro das horas girou lentamente, percorrendo a metade da distância entre 4 e 5, certo? Este relógio está marcando 8h30 ou 8 horas e 30 minutos, indicamos por 8 horas e 30 minutos. Em algumas situações pode ser indicado por 8 horas e 30, certo? Então aqui ela mostrou diversas formas que como pode ser representado esse horário, certo? Então, ó, 8 horas e 30 minutos, ou pode ser 8h e 30 min, ou pode ser 8h e 30, 8 horas e 30, certo? 8 horas e meia também, certo? 3. Lê a explicação da professora Leila. Reescreva a frase a seguir, utilizando um dos modelos de indicar as horas usando os números. É exatamente como ela fez aqui, tá vendo? Vocês vão fazer aqui. Vocês têm algumas possibilidades de como escrever essas horas. Então, ó, hoje haverá uma apresentação de música na escola. Começa às 2h30. Então, 2h30 vocês podem representar de algumas formas, certo? 4. Marquei com uma amiga para tomar um café às 6h30 da tarde. Quando cheguei ao local do encontro, vi que ela mandou esta mensagem. Então ela mandou a mensagem assim: ainda vou levar meia hora para chegar. Certo? Então, elas marcaram de tomar um café às 6h30 da tarde. Certo? E aí ela mandou a mensagem falando que ela vai levar meia hora para chegar. Então, vamos lá. A que horas a amiga mandou a mensagem? Então, vocês vão ver que horas que a amiga mandou a mensagem, certo? B. A amiga vai chegar no horário combinado? Explique sua resposta. Então, vocês vão ver que horas que ela mandou a mensagem e vocês vão ver se ela conseguiu chegar às 6h30 da tarde ou não, certo? Aí vocês vão explicar com as palavras de vocês, ok? Próximo, página 43. 5. Desenhe os ponteiros nestes relógios para marcar os horários indicados. Então, vocês vão ter que desenhar os ponteiros das horas e dos minutos. Então, aqui, 7h15. Então, o ponteiro da hora vai ficar no 7 e o ponteiro do minuto ficará no 3, né? Que é igual a 15 minutos, certo? A mesma coisa vocês vão fazer 10 horas e 30 minutos, meio-dia e 25 e 18 e 55, certo? 6. João é aluno do 4º ano e estuda no turno da manhã. Então, ele tá falando assim, ó. Eu sempre vou dormir às 21 horas e acordo às 6 horas e 30 minutos, ou seja, 6h30 da manhã, certo? A. Pinte de azul a faixa da aba de horas que João passa dormindo. Então, vamos lá.
João, de azul, ele falou que ele dorme às 9 horas, ou seja, 21 horas, certo? 21 horas aqui, certo? E ele acorda às 6h30 da manhã. Então, nós vamos pintar das 21, certo? Até às 6h30 da manhã, certo, pessoal? Quantas horas João costuma dormir todas as noites? Então, das 9 da noite às 6h30 da manhã, são quantas horas? Aí vocês vão colocar a resposta aí, certo? B. As aulas de João começam às 7h30 e terminam ao meio-dia. Pinte de verde esse período. Então, as aulas dele começam às 7h30, certo? E termina ao meio-dia, certo? Aí vocês vão ter que pintar de verde, das 7h30 ao meio-dia, certo? Quanto tempo João fica na escola? Então vocês vão ter que calcular. Das 7h30 até ao meio-dia são quantas horas? Aí vocês vão colocar aqui, certo? C. Todos os dias João almoça ao 12h30, ou seja, 12 horas e 30 minutos, na casa de sua avó. Circule na faixa este horário, 12 horas e 30 minutos, ou 12h30. Aí vocês vão olhar aqui onde que tá na faixa e vão circular, certo? D. Nas segundas-feiras, João tem uma hora de aula de natação que começa às 5h30 da tarde. Pinte de amarelo na faixa o tempo de natação de João. Então, na segunda-feira, João tem 1 hora de aula de natação. Ela começa às 5h30, certo? Para 1 hora, que horas que acaba essa natação dele? Então, vocês vão olhar aqui e vão pintar, certo? E quanto tempo se passa desde que João sai da aula de natação até o horário que ele vai dormir? Lembrando que ele costuma dormir às 9 horas. E aí, aqui vocês vão ver o horário que ele sai da natação. Então, ele tem 1 hora de natação e começa às 5h30, certo? Então, começa aqui, 5h30. Só que termina em 1 hora. Então, 1 hora a gente conta aqui, 6h30, certo? Então, das 6h30 até as 9 horas que ele vai dormir. Quanto tempo, quantas horas se passaram? Certo? Então, aí vocês vão fazer o cálculo também para saber quantas horas, certo? E aqui, pessoal, o último, né? Escreva uma lista de sugestões do que João pode fazer nesse intervalo. Então, nesse intervalo aí, dele sair da natação e até o horário que ele vai dormir, às 9 da noite, o que ele pode fazer nesse intervalo de horas aí? Aí vocês podem colocar sugestões, certo? Pessoal, lembrando que a correção está no roteiro. Então, acabou de fazer a lição, pode ir lá no roteiro e fazer a correção, tá bom? É isso então, terminamos nossa aula. Espero que tenham gostado, tá bom? E nos vemos na nossa próxima aula, combinado? Um beijo, tchau, pessoal!